Muito boa noite. Se o áudio estiver ok, já dá um legalzinho aí. Se o áudio estiver ok, já deixa um legalzinho aí, galerinha, pra gente começar. Vamos entrar aqui. Físio Mai Lago, obrigado. Tudo ok? Então vamos começar. Deixa eu chamar o Matheus. Cadê Matheus? Vamos lá. Isso. Physio Drops. E aí, Matheus? Fala, Matheus. E aí, Caio, beleza? Seja muito bem-vindo. Consegue me ouvir de boa? Tudo ok com o áudio e você? Tudo certo também. Matheus hoje está no lugar de Jefferson, mas vamos fazer essa mescla aí com a Physio Drops. Vamos lá, vamos começar dando as boas-vindas para a galera aí, né? Sejam muito bem-vindos. Essa Mostrar uma cara. Mostrar uma cara nova, isso aí. Sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight. Quem já conhece, acompanha lá no Spotify, Apple Podcasts e SoundCloud. E a proposta do Q&A é um Questions and Answers. A gente vai fazer perguntas e respostas sobre os temas mais relevantes na fisioterapia musculoesquelética. E hoje o tema principal é dor lombar. E eu não sei quais são as perguntas e não estou com nada pronto aqui. E encarregaram aí o grande Matheus. Se apresente aí, Matheus, para a galera de fazer essas perguntas para mim. Vai lá. E mais dos integrantes da Physio Drops. Dos 5, eu sou mais um. Show de bola. Então a equipe está bem distribuída aí, né? Primeiro, Matheus, me diga como é que você me conheceu. Cara, através do Jefferson. Através do Jefferson. Jefferson te conheceu, aí começou a indicar para todo mundo e fui na onda também. Gosto de fisioterapia musculoesquelética. E é isso aí. Estamos surfando junto nessa onda aí. Show de bola. Jefferson é suspeito. Jefferson fez o nosso curso, então ele está com viés aí. Mas vamos lá. Jogue duro aí. Manda as perguntas. Pronto, pode começar então. Pode sim. Pronto, beleza. Só para introduzir, como a gente já sabe, a dor lombar é um dos maiores problemas que gera anos vividos com incapacidade. Eu queria saber sua opinião em relação a isso. Onde você acha que está o grande problema? Onde está a causa? Você acha que está na atenção primária? Está no fisioterapeuta que especializa? Ou então está na avaliação que é precária? Vamos lá. Essa resposta é bem complexa. É o seguinte. Fale. Pode falar. Não ouvi. Você ia falar aí cortou. Eu falei, eu acho que eu fiz uma pergunta complexa, então. Bem complexa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que analisar em uma escala global, né? Uma escala de mundo e uma escala na linha do tempo, né? Na linha do tempo, se a gente pegar 2 décadas atrás, a gente tinha menos poder diagnóstico, menos poder de detecção e menos tecnologia. E as pessoas tinham um certo nível de incapacidade que o principal estudo que mede isso se chama Global Burden of Disease, né? Fardo global de doenças. E aí ela pesquisa mais de 380 doenças em mais de 180 países. E há 20 anos atrás, dor lombar e cervical eram 12º, 14º. E aí a gente foi investindo em tecnologia. Máquinas de ressonância de 3 Teslas, ressonâncias magnéticas funcionais abertas. Tudo isso para investigar de forma minuciosa qual é a causa da dor lombar. E aí a gente parou para estudar isso e saiu o novo Global Burden of Disease em 2017. Eu não lembro, não tenho acesso a 2018, 2019, não sei se já tem 2020, mas o de 2020 já e quarto diversas doenças, como doenças cerebrovasculares, doenças degenerativas, crônicas, dor lombar e cervical é primeira hoje e quarta colocada. Então, isso aí já levanta aquela dúvida, uma coisa está errada, já que a gente tem tecnologia para descobrir a causa, e as pessoas continuam vivendo com cada vez mais incapacidade. E a gente tem que fazer um comparativo, né? O comparativo com, por exemplo, o diabético hoje. O diabético hoje ele se beneficiou da tecnologia.
porque nas últimas 2 décadas ele vive muito melhor, né? O pneumopata, o cara que tem insuficiência respiratória DPOC, hoje ele tem vários métodos broncodilatadores que melhoram a capacidade respiratória e o cara vive melhor, ele foi beneficiado pela tecnologia. Mas o cara que sofre de dor lombar, ele não foi beneficiado. Pelo contrário, ele está tendo overdiagnosis. Então, para mim, a falha é conjunta de um sistema de saúde que foca na doença e não no paciente e acaba negligenciando vários aspectos que a gente chama de biopsicossociais, que eu gosto de falar muito desse estudo, não é de dor lombar, mas se aplica. É um estudo que foi feito com 12.195 pessoas, todas elas população economicamente ativa, trabalhadores de escritório, e diferenciaram em 2 grupos quem tinha dor cervical e no ombro de quem não tinha. E os fatores que se esperavam de diferença entre as pessoas que não tinham era, por exemplo, o que a gente espera, né? Pegar peso, fazer exercício errado, fazer atividade de impacto, o que mais? Corrigir a postura. E os fatores de diferença reais que o estudo detectou foram ser mulher, usar teclado mais de 4 horas, insatisfação com o trabalho, relação entre esforço dado e recompensa recebida prejudicial no trabalho, tamanho da família. Então, essas eram as características das pessoas que tinham mais dor. Fábio. Eu vi, inclusive, tudo no curso de Wilson Mello, Dr. Wilson Mello, Rodrigo. Sim. Os subgrupos. Mostrou isso tudo em 2017, realmente muito bom. Então, finalizando assim, eu acho que o erro é de todos os profissionais que continuam, por exemplo, na fisioterapia, nosso trabalho é tão simples, né? Raciocínio clínico, mão, parede, um tatamezinho no chão mesmo, cadeira de plástico. A gente tem tantas formas de trabalhar o paciente com dor lombar, com mínimos recursos. Aí a gente está inventando termografia diagnóstica, a gente está inventando um bocado de método que está mimetizando o que a medicina faz. Cada vez mais diagnóstico. Não ser feito na próxima década também. Então, acho que respondi aí a primeira. Se criar muitas coisas para o paciente com dor lombar, mas o que resolve é o simples. É exercício, educação em dor e movimento. Tipo, Exato. Sabe? É o simples. O feijão com arroz. Exatamente. Feijão com arroz. Posso Vamos para a continuar? próxima. Pode sim, jogue duro. Você já meio que respondeu a pergunta, mas qual é a relação, o que você acha, qual é a sua opinião sobre postura? Qual é a relação entre postura e dor lombar? Cara, a relação é fraquíssima do ponto de vista de você detectar desalinhamentos articulares, nivelamento de ombro, desnível de espinha ilíaca, alteração sacroilíaca, hipercifose, hiperlordose, escoliose. A relação é pobre. A relação entre dor lombar e postura são de posições prolongadas. Seja ela de pé, seja ela sentada prolongada. Então a gente brinca que a melhor postura é próxima e questões bem relacionadas à reeducação postural global, cara, você vai fazer um outro exercício que se chama RPG, que não é superior nem vai fazer uma vez, vai fazer 2 vezes, comparado com a semana de 7 dias, ele vai continuar no nível de atividade muito baixo. Então, acho que a gente tem que direcionar a técnica para o que o paciente precisa, sabe? E não ficar pensando, vou corrigir a postura que eu vou melhorar. Isso aí não tem base nem fundamento nenhum. Respondido, então, né? Acho que sim. Posso continuar? Beleza, Pode né? sim, jogue duro. Pronto. Agora, entrando um pouco mais específico, você acha que o paciente ele pode apresentar mais de uma referência mecânica na hora que a gente estiver tratando ele? Ou isso seria uma resposta conclusiva? Vamos lá. Aí a gente já tem que dar um background para a galera que está assistindo aí, né? Bom, referência mecânica é uma coisa que a gente coleta, né? Uma coisa que a gente coleta na hora de atender o paciente.
que é uma das possíveis 4 referências que a gente tem, né? A gente sempre busca coletar a referência do sintoma, dor de 0 a 10, a referência mecânica, o que dos movimentos do segmento que está afetado ele não consegue fazer, a referência funcional, que é o que ele se queixa para você, tipo, não consigo dirigir no engarrafamento porque estou sentado, prolongado, dói. Não consigo cruzar a perna para calçar um sapato. Não consigo carregar meu filho no colo. Não consigo fazer sexo com minha esposa porque dói. Essa seria a referência funcional. E a referência neurológica, se houver parestesia. Então, referência mecânica, você pode ter diversas, respondendo a pergunta. A referência mecânica, por exemplo, se a gente for olhar cervical, a gente tem 8 movimentos na cervical. Então, o paciente pode ter dor para rodar para a direita, pode ter dor para olhar para baixo, pode ter dor para inclinar para a direita, enfim, pode ter dor deitado, parado, com o travesseiro alto. Então, referência mecânica não vai ter limite aí, né? Acho que foi. Voltei? Voltou. Você ouviu até onde? Ela caiu aqui, eu não consegui identificar. Você falou até Pronto. dos 8 movimentos cervicais e a partir daí eu não Pronto, peguei. beleza. Dos 8 movimentos cervicais, se a gente acoplar, tipo flexão, rotação, inclinação, a gente triplica a quantidade de movimento. Vai ter paciente que vai falar para você, ó, olhar o retrovisor dói meu pescoço. Olhar para cima dói meu pescoço. Inclinar para colocar a cabeça no travesseiro, por exemplo, parado, dói meu pescoço. Aí 3 referências mecânicas. Para você não ficar naquela, meu Deus, eu tenho que dar resultado, eu tenho que mudar a referência do paciente e coletar 30 mil referências, eu coleto só a pior, aquele mais se queixa. O que dói mais é olhar para baixo. E eu foco no que dói mais. Principalmente os pacientes com radiculopatia, que bloqueiam sempre a inclinação e rotação para o mesmo lado que a dor irradia, eu foco só nessas principais. Por mais que as outras produzam dor. Beleza? Eu perguntei isso porque eu passei por uma situação na academia, eu estava comigo na academia, e ele foi fazer o agachamento. Quando ele subiu, ele se travou, teve um bloqueio lá na hora do agachamento e não conseguiu fazer nada. Eu fiquei deitado, fiquei fazer, não conseguia fazer tudo. Eu fiquei no dor o tempo todo. Aí eu, poxa, e agora, o que eu vou fazer? Tava lá, só eu ia na academia, eu vi que eu lá, mas também não sabia o que fazer. Aí eu coloquei em posição mantida, que eu fiz aqui pro ventral, eu fiz para fazer tipo uma ponte, né, para liberar a coluna, liberar os braços, para abrir o espaço na coluna lombar e assim ficou mais tranquilo. Aí deixei para ele dormir, para ver que conseguiu ficar tranquilo. Aí eu levantei ele para as referências mecânicas, né, tipo de flexão, extensão, desvio lateral de tronco. Não consegui colocar nenhum porque estava sentindo dor em todas. A menos pior era desvio lateral para a esquerda, desvio do quadril para a esquerda. Aí eu deitei ele de novo, coloquei em posição mantida com o quadril desviado para a esquerda. Aí melhorou bastante. Aí depois eu consegui coletar a referência que foi extensão, pronto. Porque ele tinha melhorado, aí eu coletei a extensão. Nisso eu consegui passar os exercícios para ele, aí ele melhorou 80%, conseguiu sair andando de boa da academia. Só por causa de 3 coisas simples que eu fiz. É uma coisa mega simples, né? Então, quando a gente tem esse raciocínio aí, a gente muda a forma de atender o paciente, com certeza, gera um resultado muito mais rápido. Não sou Show de nem bola. mas, né? Lógico. Assim, ajudar, Lógico. acho que pode. Claro que pode. Vamos lá. E quando explorou todos os movimentos e o paciente continua piorando? Você acha que o excesso de movimento, o excesso de teste piora esse paciente? Pode ser, pode ser. Por isso que a gente tem uma linha para seguir, né? Por exemplo, do pescoço, a gente começa com as retrações, explorando todo o princípio de extensão no sagital, para não ficar testando tudo e acabar aumentando a irritabilidade do paciente. Agora, se você explorou o sagital, tipo, com a experiência a gente vai reduzindo muito o tempo do exame físico, né? Jefferson foi lá essa semana e Jefferson viu um exame físico terminar em 8 minutos, né? Em 9, 10 minutos no máximo. E aí a gente vai para explorar o teste de movimento, em 5 minutos, em 10 minutos a gente já explorou o plano sagital todo.
para não irritar o paciente, ficar testando todas as direções, a gente pode... Se a gente explorou o sagital inteiro, o paciente agravou, a resposta sintomática foi pedir para você acessar o lateral, você acessou o lateral e o paciente está agravando também, a classificação dele já não deve ser bloqueio de movimento. Geralmente pode ser trauma, pode ser síndrome de dor inflamatória, pode ser uma articulação estruturalmente comprometida, pode ser uma estenose dura, né? Pode ser diversas classificações. Aí a gente tem que ficar ligado para dar o diagnóstico funcional correto aí para poder tratar direitinho. Mas pode sim. Fale. No curso do Rodrigo Vasconcelos, Jefferson também fez junto comigo. Sim. Ele falava essa questão de começar com as retrações ou então com as extensões, porque é um movimento que mais, segundo a prática clínica, que é o movimento que mais é aceito. Então seria o melhor para começar. Com certeza, com certeza. Até porque a gente sempre fica muito em flexão, né? Então a gente obstrui em flexão, obstrui em protusão, a gente obstrui e nessas direções. Sentado, prolongado aqui, a gente está sentado, então a gente dobra o tronco demais, senta para defecar, tudo a gente que faz no dia a dia é dobrando, né? E não tem um momento que, se a gente começar a perguntar para as pessoas aí, que momento você dobrou sua coluna para trás? 1% vai dizer que dobrou hoje. Ah, me estiquei e tal, mas muito pouca gente faz isso. Tem que ter essa linha de progressão, né, para não irritar esse tipo de paciente. Vamos nessa. Quando você acha que está na hora de incrementar a atividade física no paciente? Isso você acha que depende da classificação, depende de alguma bandeira ou de atividade física? Nos casos de classificações de trauma, nos casos de classificação de síndrome de dor crônica, só que agudizada, a gente tem um pouquinho mais de cautela. A gente faz aí 5 sessões em 7 a 10 dias, só com neuromodulação, só com terapia manual, só com acupuntura, só com laser terapia, massagem superficial, calor superficial, porque são técnicas que a gente faz um combo para fazer um efeito que a gente chama de top-down, né? Fazer com que o cérebro libere opioides na corrente sanguínea e a analgesia comece a acontecer. Mas tudo isso pensando em colocar esse paciente para o exercício o máximo possível. Então, se ele não for nenhuma dessas duas classificações, o crônico ou o trauma, ele tem que fazer. E, mas eu não gosto. Cara, alguma coisa você tem que gostar. Mas eu não gosto de nada. Cara, psicólogo. Descobrir o que é que você gosta. Porque senão o tratamento vai ficar limitado, né? A gente tem um paciente que ele está muito resistente em fazer atividade física. Ele faz um bocado de exercício de YouTube em casa, tem um problema no quadril, e eu já falei para ele, olha, meu trabalho chegou até aqui. Eu já desbloqueei o movimento que você tinha no quadril, agora eu estou desbloqueando o movimento que você tem no joelho. A partir de agora, você precisa treinar força. Treinar força não é mais comigo, é com um personal trainer, com um educador físico. Ele, eu vou pensar. Já tem 3 semanas pensando e não fez ainda. Então, muito provavelmente, quando ele for renovar o plano de tratamento comigo, eu não vou renovar. Porque eu não posso mais ajudar ele. Eu vou ficar tapando só com a peneira. Pedindo agachamento sem poder fazer sobrecarga, pedindo flexões sem poder fazer sobrecarga. Porque eu não tenho pesos livres em consultório. Então, a gente tem que conscientizar os pacientes disso cada vez mais. É complicado porque a gente trabalha ali com o paciente, mas e vê uma informação, vê um passarinho e fala, não, se você fizer isso, vai piorar. Se você abaixar para pegar uma coisa, vai piorar. Se correr, não faça atividade física, senão vai piorar. Então é complicado. É um trabalho de formiguinha. Demais. Vamos, deixa eu ver, teve pergunta aqui. O que você diria que os aspectos biopsicossociais, então os aspectos emocionais influenciariam na dor lombar? Velho, olha só, quando a gente pega um grupo gigante de pacientes, vamos dizer assim, a gente pega 3.000 pacientes. Desses 3.000 pacientes, você vai atender todo mundo só com fisioterapia e vai usar só uma técnica. Vamos dizer que você é fera em pilates. Você começa a fazer pilates em todo mundo.
Aí vai ter um grupo, um quarto desses 3.000 pacientes, que vão melhorar muito e vão te chamar de herói. Um outro grupo, a melhora vai ser tão pequena que não vai justificar o gasto que ele teve com você. Um outro grupo, ele não vai ter efeito, não vai ter diferença começar a fazer pilates com você. E o quarto grupo, ele vai piorar com você. E aí, quando a gente pega as pessoas que melhoraram muito, a gente começa a avaliar e ver que eles eram pacientes movimento dependentes, pacientes estritamente mecânicos e que se tivesse fator biopsicossocial, era uma pontuação muito fraca se a gente fosse aplicar um questionário, que seria o Start-Back. Quando a gente pega o grupo que piorou, a maioria tem fator biopsicossocial, tem muito medo e evitação. Então eu diria aí que 25% dos pacientes precisam ter algum nível de acompanhamento psicológico. Precisam. Porque todos têm, mas 25% precisam aceitar isso. E a gente tem que ter uma comunicação muito assertiva para fazer o paciente entender que ele precisa, sem que ele saia de lá achando que você disse que a dor é da cabeça dele, que ele é maluco. Tem muito paciente que pensa isso, a gente tem que ficar ligado. Você acha que isso interfere na adesão do tratamento? Por exemplo, porque o paciente ainda está na cabeça que, não, o médico entende, o médico limita muito a terapia, então, ele vai ter que pagar esse cara, né? Se ele tem que vender ele para a pessoa, ele tem que pagar um tratamento de psicólogo. Eu acho que interfere. Inclusive, os papers do Peter Sullivan sobre terapia cognitivo-funcional, a crítica na comunidade científica desses artigos é que o follow-up cai muito. Ou seja, ele começa um estudo com 150 pessoas e ao longo do tratamento termina o estudo com 60 pessoas. O abandono durante o tratamento é muito grande. E aí a gente está tentando justificar o que faz esses pacientes abandonarem o tratamento quando a gente é muito enfático no modelo biopsicossocial. Então a gente tem que ter um jogo de cintura absurdo para o paciente seguir no tratamento, não abandonar, né? Entenda que ele precisa de um psicólogo junto, principalmente os pacientes com dor lombar crônica. E aqueles que foram avaliados corretamente e mesmo assim não têm responsividade ao tratamento. Esses principalmente têm que ter esse acompanhamento. Então interfere demais na aderência, interfere demais. Ainda mais se o fisioterapeuta falar assim, é psicológico. Não, você não tem nada físico, não. Sua imagem está limpa, ó, sua imagem não tem nada aqui. Então, esse discurso, ele gera muita ansiedade no paciente e o paciente termina abandonando aquele tratamento, infelizmente. Se isso já é difícil para a cidade grande, imagine para o interior da Bahia, tipo, que é onde eu moro. As pessoas estão naquele modelo ainda, não, é o médico, é o médico, é o médico. É complicado, viu? De onde é que você é? Como é? De onde você é? De que interior você é? 480 quilômetros de Salvador. Não entendi o nome. João Dourado. João Dourado, não conheço, não. Que massa, Pegou? velho. Peguei. Eu acho que, assim, tem uma fisioterapeuta que era da nossa equipe de atendimento domiciliar, que Priscila, fantástica. Ela é de Ceabra. Ela veio para cá, estudou, fez pós, e voltou para a cidade dela. E com o conhecimento que ela adquiriu aqui, ela tá dominando a cidade e tá, tipo, ressignificando as crenças de toda a população lá. Então, assim, inicialmente, no interior, isso vai ser uma crença limitante da população e do fisioterapeuta que vai para lá, ou que mora lá. Porque a gente só consegue quebrar esse processo na população se a gente tiver conteúdo e consistência. A pessoa ouvir, vez, todo santo dia, ela abriu o Instagram, tá lá você, ó, falando que ela tem que ouvir, falando que ela não melhora com o sistema convencional. Mas eu tenho vergonha de câmera. Mas eu não tenho coragem para falar. Complicado.
Sinto muito. Sinto muito. As pessoas têm medo do jogo, então por isso que ficam um pouco retraídas mesmo. Infelizmente, tem que desenvolver E, né, isso aí só com muito coaching, muita psicologia, é, muito empoderamento, fazer com que os filhos entendam que vocês são vendedores o tempo todo e a faculdade não forma vocês para isso. Então acaba que você faz o marketing de esperança, né? Você ajoelha e reza para o paciente bater na sua porta, em vez de fazer, em vez de regar o jardim para as borboletas virem para o jardim. Você fica esperando a coisa acontecer. Isso aí ficar com vergonha. geralmente não funciona. Vamos nessa. Deu para ouvir? Fica com vergonha, você falou. Não, ficar com vergonha não paga boleto. Não paga boleto, exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Você poderia elencar 3 crenças ou mais de 3 que pioram do paciente? Acho que a gente já falou algumas aqui no início, a questão da cultura, do movimento. O que mais que você poderia dar, assim, que O paciente que, por exemplo, tem hernia de disco e ele acha que ele vai pinçar o nervo ciático e a dor dele vai piorar e o disco vai sair do lugar. É uma crença irracional, não baseada em ciência, que muitos fisioterapeutas ainda explicam naquele modelo: bota a língua para fora, morde a língua agora. Aí o cara vai morder e para com o reflexo. É isso que acontece com o disco quando você dobra o tronco e vai irritar, vai inflamar, vai doer. Aí o paciente fica escutando a vida toda: não pode dobrar, não pode dobrar, não pode dobrar, não pode dobrar. Aí você avalia o paciente, testa movimento, vê que é dobrando que ele vai melhorar. E até quando o paciente não é mecânico, exposição gradativa com terapia cognitivo funcional, dobra na minha frente, dobra. E aí o que é que aconteceu? De novo. Mesmo doendo, vamos ver o que acontece com a repetição. Ele começa a dobrar, dobrar, dobrar. Agora, na 6ª, na 7ª repetição, como é que foi para dobrar? Tá mais fácil, né? Parece que está alongando. Imagine se a dor tem relação, se o movimento tem relação com o machucado, que para mim a pior crença que tem. Se o movimento tem relação com o machucado, quanto mais você mover, mais você vai machucar, mais vai doer. Você está dizendo que está mais fácil e que a dor está igual. Se a dor está igual, você não está piorando, você está movendo sem machucar. Se a dor está melhor, você está movendo e está melhorando. Então, continua dobrando. Acho que eu boto para dobrar o tronco lá. 50 vezes, passa 40 minutos só fazendo isso. A vida do paciente todo, eu dobro, jogo os mini-band no chão, peço para ele pegar o mini-band e me dar na mão e vai dobrar o tronco aí. E fica a sessão toda assim. Até quebrar temos que fazer um movimento muito das crenças do paciente, porque com o modelo biomédico na cabeça, que é um médico que trata, que não pode abaixar, não pode fazer isso, o paciente não vai melhorar nunca desse jeito. O paciente fica morrendo de medo. Mesofobia. Exatamente. Uma pergunta meio cabulosa. Você está passando por isso? Como quebrar? O efeito Hawthorne. Aquele efeito do paciente bonzinho que nunca disse que tá bom, ou que nunca disse que tá pior, só tá melhorando. Cara, nunca vai quebrar. Nunca vai quebrar. Primeiro, para você ser um bom fisioterapeuta, você tem que ter um bom atendimento. O negócio começa na sua recepção. Então, você tem que tratar muito bem o paciente desde o primeiro contato. O paciente chegou pela recepção, você foi buscar o paciente na porta, todo devidamente arrumado, seu jalequinho bonito, colocou ele lá, fez uma cortesia, gentileza, ofereceu um cafezinho. O que eu não acredito. Eu nunca acredito no que o paciente está me falando. E eu falo isso na frente dos pacientes. Os pacientes, quer dizer que nós somos mentirosos? Não é isso. Eu preciso testar para saber. Porque às vezes o paciente está me falando que está pior. Eu testo todas as referências e ele melhorou todas as referências.
O paciente está dizendo que está igual, eu reaplico o questionário 6 semanas depois, a pontuação do questionário caiu 15, 20%. Então, eu provo para o paciente que, apesar de ele estar dizendo que está igual, ele está melhor. E buscando sempre o de acordo dele. Eu sempre pergunto, é impressão minha ou isso aqui está melhor? Não, isso aqui está melhor. E isso aqui? Não, isso aqui está melhor. Não, mas a dor está igual aqui na lombar. A dor vai ser a última que vai melhorar, infelizmente. Agora, sua capacidade funcional. Você vai jogar bola, carregar seu filho, você vai estar com dor? Beleza, você vai estar com dor. Mas antes você estava com dor e não conseguia fazer isso. E quando o paciente tem dor e incapacidade, desuso, depressão, mais medo, remédio, sistema, imagem, cirurgia e por aí vai. Então, às vezes, a dor vai ser a última coisa que vai melhorar. Então, eu pergunto para o paciente o seguinte, me prova que você está pior. Como assim? Não, você me falou, aí tá tudo anotado lá. Você me falou que não conseguia cruzar a perna para calçar o sapato. Cruza a perna na minha frente aí para calçar o sapato. Olha, tá conseguindo. O paciente esquece o que ele fala. Não de uma semana para outra, mas na terceira, na quarta semana, o paciente já esqueceu o que ele falou. O paciente só liga para a dor. Minha dor estava 7, continua 7. Ele só liga para isso. Ele não liga para as outras coisas. Então, a gente não quebra o efeito Hawthorne, mas a gente tem outros mecanismos para provar para o paciente que ele está igual, que ele está melhor ou que ele está pior. Como também acontece de paciente chegar dizendo para mim que está melhor e eu falar, eu tô achando que você está me achando com cara de bonzinho. Dizer que está pior. E você está pior, está igual ou está melhor? Não, você está melhor. Tudo porque você não está. São artifícios que a gente tenta utilizar para melhorar nesse aspecto aí. Beleza? Beleza. Eu acho que eu já passei, eu acho não, tenho certeza que eu já passei por isso. Estava num estágio era extracurricular e tinha um paciente que sentia muita dor no pé e não melhorava de jeito nenhum. Falava em casa, ele disse que fazia, né, o exercício e não fazia, provavelmente não, porque nunca melhorava. Mas sempre levava um docinho para mim, sempre queria pagar alguma coisa, então eu falei, rapaz, acho que esse cara aí tem que ficar esperto. Tem que fazer ele provar que tá melhor. Então, vê se a classificação está correta, se não tiver, vê se ele precisa de algum outro profissional também junto, porque senão vai ficar nesses retornos aí o tempo todo. Mas era paciente de convênio, então eu acho que ele ia mais conversar também para manter o contato social, então difícil. Eu também não tenho mais contato com a clínica. Então que acontece demais, acontece demais. O paciente fala que está doendo, não sou ninguém para julgar se dói ou se não dói, mas ele está ali no seu consultório só para desabafar. Exatamente. Aí é a hora que você vai ficar descalço, colocar os pés no chão e não deixar absorver essas energias. Porque senão você fica mal. Mas você está lá com a escuta ativa, atento, resumindo sempre cada parte que esse paciente falar, para você ver que você tá, para ele ver que você está presente, né? Pronto. Vamos lá, vamos nessa. Já respondeu 9 perguntas. Caraca, foi rapidão, viu? Claras rapidão. E objetivas. Respostas claras e objetivas. Show de bola. Como evitar o paciente não deixar que... Áudio. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá? Como educar o paciente e não deixar isso interferir, deixar que ele sinta medo de se movimentar? O início eu não peguei. Como educar o paciente quanto à sua dor? Sim, pronto. Beleza. Eu abro um slide na frente do paciente e dou uma aula para o paciente. Eu mostro para ele que, olha só, não existe relação entre movimento e machucado. Eu sei que está doendo. E eu sei que você acredita que se você mover vai piorar. Vai ser uma atividade de impacto. Aí eu abro para ele assim um slide que eu uso um artigo que saiu na Nature, mostrando que a caminhada lenta e a caminhada rápida e a corrida lenta fortalece os discos intervertebrais. E olha, te falaram que corrida piora a hernia de disco. Era ruim por causa de impacto. Tá vendo o que essa pesquisa está mostrando aqui? Quanto mais você tiver aderência à sua atividade, mais forte vai estar a sua coluna, porque o impacto remodela o osso.
O impacto gera desmineralização óssea, influxo de canais de cálcio, remineralização, densidade mineral aumenta, disco fica mais forte, ou seja, a sua coluna foi feita para mover, para amortecer impacto. E aí eu abro lá, ó. A gente tratou pensando assim durante 20 anos, ó. E ó o ranking de doenças. Há 20 anos atrás, a do lombar estava aqui, ó. Agora, em 2017, onde ela está? Está aqui em primeiro. Então, a gente está errando porque está abordando assim. Então, se você continuar com medo de movimento, o que, é que vai acontecer? Sua amígdala, que é uma estrutura cerebral que detecta ameaça, vai se conectar com o córtex cingulado anterior, com diversas estruturas cerebrais e vai reconhecer aquele movimento com ameaça e vai hiperativar sua musculatura para mover. Não vai ser um movimento natural, vai ser um movimento mal adaptativo porque você já vai com medo. E aí o que acontece? Existem pacientes que a gente melhora todas as valências físicas e reaplica o FABQ. Quando a gente reaplica o FABQ e o medo está alto, ele ainda tem medo. Lesões traumáticas. O cara ainda tem medo, o comportamento motor dele está completamente alterado. Ele tem muita chance de relesão. Várias pesquisas, principalmente em LCA, têm mostrado que os pacientes com todas as habilidades físicas recuperadas, não a níveis pré-lesão, mas a níveis bem otimizados, quem tinha relesão com quem não tinha, quando compara, a pontuação de escala de medo estava muito alta em quem teve lesão. Então, se você continuar com medo de mover, vai ficar complicado para você melhorar. E aí a gente vai quebrando devagarzinho as crenças do paciente, expondo gradativamente ele a movimentos. Tem um paciente uma paciente minha que ela, toda vez que desce o degrau, ela sente dor. Quando sobe, ela não sente. Tudo livre, tudo completo, nenhum teste provocativo. Eu falei, rapaz, que negócio é esse? Vamos colocar você aqui no degrau. Botei ela na posição que ela estava sentindo dor e comecei a fazer reversão de estabilizações na pelve e no joelho dela. E aí eu descobri que quando ela desce a escada, ela faz uma compensação absurda em pronação do tornozelo. E aí eu fui lá para o pé dela. E aí comecei a fazer controle de movimento ali para diminuir o desabamento. Claro que não vai ser de uma sessão para outra, mas conscientizando ela disso. O que é que a gente fez? A gente fez 3 atendimentos, passou ela para um outro colega que fez uma palmilha, e aí o que é que aconteceu? Ela parou de ir lá, porque fez a palmilha que corrigiu estaticamente a pronação. O que é que está acontecendo com a palmilha? Ela continua desabando e quem está sustentando é a palmilha, ou seja, não está tendo trabalho muscular. Não é a musculatura dela não está trabalhando para evitar a hiperpronação. Que eu nem sei se é a causa da dor dela descendo o degrau. Só que é a única coisa que eu achei no exame físico, na avaliação de movimento. E se é a única coisa que eu achei que eu posso tratar, é ali que eu vou focar. Então, ela não me deu retorno ainda, mas o que é que eu espero? Eu espero que daqui a algum tempo ela volte a ter esse mesmo problema, porque ela está colocando um dispositivo externo para fazer uma função que era a musculatura dela que tinha que fazer. Só pegando o gancho que você falou, Fale. O nosso cérebro não consegue identificar se a gente está tendo uma ameaça física ou uma ameaça emocional, até porque os neurotransmissores são o mesmo, então é difícil. Exatamente. Vamos ver se chegou alguma pergunta aí da galera. Na sua tela aparece a caixinha de interrogação aí? Finalizar, eu poderia... Fale. Você tem, assim, indicação de livros sobre educação em dor que você acha que é extremamente necessário para o terapeuta? Cara, obrigado. Fale. É porque essa questão de se comunicar, de saber educar o paciente é muito importante. Então, se você tiver indicação de livro aí, cara, vai ser muito bom. Eu não li os dois, tá? Mas o curso que a gente fez de AMB com o Ney Mesiar, que é um dos fisioterapeutas lá do Rio, que eles trouxeram o modelo biopsicossocial para cá, foram lá em Londres fazer o curso com Peter O'Sullivan. É o curso de abordagem multidimensional biopsicossocial, na dor lombar e na dor cervical. A gente fez o curso e a Júlia Castro e o Ney, eles indicam o Explain Pain e eles indicam o Therapeutic Neuroscience in Education. Os 2 livros não têm tradução em português, mas você consegue o PDF na Amazon.
e consegue copiar e fazer a tradução. Mas como a gente fez como a gente fez o curso com ele, a gente fez com o Ney e a gente fez com o Felipe Reis, que é do blog de Educação e Dor, que também é lá do Rio, curso de Neurociência. Então as referências que eles dão são eles dois, são esses dois livros. Então é legal que você tenha para você dar uma pesquisada. Tem Mas um olha que você... só, fale. O poder da presença na live. No anterior, eu É, vejo nada. pronto, ali é um livro de uma psicóloga, Amy Cuddy, que ela fala do poder da presença, né? Ela fala de como a linguagem corporal ajuda na sua comunicação em vários outros aspectos da vida. E a linguagem corporal a gente usa muito na comunicação ativa, na escuta ativa do modelo biopsicossocial. Não, o paciente está muito cabisbaixo, o paciente está virado, você espelha o paciente, tenta mimetizar, claro que não sendo mímico, né? Tem que ser uma coisa muito imperceptível só para ele saber que você, intuitivamente, que você está ali com ele, que você está prestando atenção. E aí tem um estudo que fala que um médico americano interrompe o paciente contando a história a cada 11 segundos. Eu já vi. Só o fato no olho dele já vai que a escuta seja bem ativa e o paciente encontra em você coisas que ele não encontrou em nenhum outro profissional, principalmente os que atendem plano de saúde, que tem que botar 4 pacientes a hora, 4 pacientes a cada meia hora, fica aquele bololô de todo mundo fazendo a mesma coisa. O paciente sente que o tratamento não está sendo individualizado. Então, é legal esse livro, O Poder da Presença. E esses dois que eu falei, que o Ney e que o Felipe Reis indicam. Fale. Esses dois anteriormente você falou que estão em inglês, né? Explain Pain, Therapeutic Neuroscience Education. Leda Abreu, hérnia cervical pode causar zumbido? Não necessariamente, né? 5% das hérnias são verdadeiras, 95% são hérnias falsas que estão ali só pelo acaso. Mas problemas na coluna cervical, bloqueios de movimento, rigidez, podem alterar todo o pavilhão auditivo, pode alterar seio de face, confundir com sinusite, pode gerar disfunção temporomandibular, pode gerar dor no ombro, escápula, braço. Então, o importante é você estar presente com o fisioterapeuta musculoesquelético para investigar as possíveis dor. Chegou alguma pergunta? Lembrando também que a maioria das hernias de disco, né, elas são absorvíveis com o tempo, elas acabam regredindo. Exatamente, 66%. Ele só sabe que não pode se mover, não pode agachar, não pode fazer atividade física, infelizmente. Infelizmente, antes falou aquelas crenças que é normal, né? Você tem uma ferida no dedo, você protegeu o dedo. Só que aí, se você é uma pessoa saudável, você, em 21 dias, o tecido está remodelado, cicatrizado, fechado. Você já começa a mover gradativamente. A gente continua evitando o tecido lesionado justificasse a dor dele, principalmente na dor lombar. E isso é irracional, isso não tem fundamento. Então, a gente tem que estar com o profissional para encorajar o paciente a se expor aos movimentos gradativos. Exatamente. Beleza? Chegou mais perguntas aí, não? Rapaz, aqui pra mim não. Deixa eu ver. Não, só a última foi essa da hérnia mesmo, se pode causar zumbi. Não tô ouvindo. Já foram as 10, né? Já foram as 10 perguntas. Então é isso, galera. Vamos finalizar aí. Esse foi o terceiro Q&A. Durante a semana, tanto eu como a Fisiodrops vão deixar caixinhas de perguntas aí sobre fisioterapia, sobre tratamento da dor. Você pode ir nos 2 perfis, mandar suas perguntas, que na sexta a gente está de volta para fazer mais um Q&A. A live vai ficar salva se você acha que alguém precisa ouvir esses insights que a gente passou aqui. Clica no aviãozinho e encaminha para a pessoa que está precisando. Matheus, quer finalizar com algum insight aí? Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui,
fazendo esse podcast incrível, né? Que só muda a vida, transforma as pessoas. Show de bola. E, cara, aprendizado é incrível mesmo. Agradecer. Valeu. Show de bola. Falei daí agora para terminar. O médico proibiu de fazer atividade física. Isso é o que a gente mais vê, né, Matheus? Só que aí, deixa eu te falar uma coisa, Lida. Você tá com, vamos supor, tá, Lida? Vamos supor que você tá com astigmatismo, você tá com pterígio no olho, você precisa fazer uma cirurgia oftalmológica. Você faria essa cirurgia com um açougueiro? Eu acho que não, né? Então, por que eu estou te falando isso? Porque o médico, ele não tem nenhum embasamento para permitir ou proibir a atividade física. Ele não estuda isso. Salvo alguns que pegam fisiologia do exercício como opcional, vão para a medicina do esporte e exercício como opcional, mas ainda assim, sempre na equipe deles, tem um fisioterapeuta e tem um educador físico para dizer para você como o seu corpo reage aos movimentos, para você saber o que você pode e o que você não pode fazer nos casos de teste. A gente da Nature, a gente falou sobre um artigo da Nature que mostrou que a caminhada rápida e a corrida lenta fortalece a coluna. Ao contrário do que todo mundo fala, que a atividade física de impacto piora, a atividade física de impacto melhora. A gente está sobre impacto gravitacional o tempo todo, andando, subindo escada. Se a gente tirar impacto da pessoa, a pessoa não serve mais para nada. É como você sempre fala, o movimento é vida, o movimento que transforma, é o que vai melhorar a pessoa, o movimento. Exatamente. Agora não pode ser qualquer movimento, não pode chegar e vou comprar meu tênisinho verde cana, ir para a orla e começar minha corridinha. No sentido de ser um movimento adequado, não ser qualquer movimento. Exatamente. A gente tem que deixar isso claro, porque às vezes vários pacientes já chegaram lá, você atendeu minha tia melhorou com isso aqui, ela mandou eu fazer, só que eu piorei. Você atendeu minha avó, você mandou minha avó fazer bicicleta ergométrica, minha avó melhorou, eu fui fazer bicicleta, tô com mais dor no quadril, tô com mais dor na coluna. Pois é, cada corpo responde a uma atividade de forma diferente e só o físio vai saber avaliar qual vai ser a preferência que você tem de direção. Isso acho aí que é tem isso, a ver né? com aquele momento. Junta várias pessoas para tratar com a mesma coisa. Então o paciente, não, se funcionou para aquele, então para mim também vai funcionar. Por isso que acaba piorando. Exatamente. Também. Imagina que você tem aí agora, Ieda, uma amidalite, uma amidalite não, uma infecção de garganta qualquer, uma infecção viral de garganta, e aí você começa a ter bactéria na garganta. E aí você vai no otorrino, tem 10 pessoas na fila, todas estão com bactéria na garganta. Você acha que o otorrino vai passar amoxicilina para todo mundo? Com certeza não. A depender da característica, da sua resistência aos espectros de antibiótico, ele vai te passar um antibiótico específico para o seu problema. A não ser que ele tenha um viés da indústria farmacêutica que paga para ele para prescrever o medicamento, né? Mas se ele te tratar como pessoa, sem olhar somente para a sua doença, ele vai dar um tratamento individualizado para você. Então, a mesma coisa é médico em relação ao exercício, é a mesma coisa educador físico em relação a tratamento de dor, é a mesma coisa a fisioterapeuta em relação a controle emocional. Todos estão invadindo áreas que não são de seus domínios. Fisioterapeuta, ele trata a dor através de movimento e terapia manual. Médico, ele trata a dor através de remédio, cirurgia, procedimentos intervencionistas. Né? Psicólogo, ele trata a dor através da gestão de emoção. E dentista, ele trata a dor através de aplicação de botox e de várias outras substâncias. Então, cada um vai... Deus. Algo a acrescentar, Matheus? Como não ouvi, não. Algo a acrescentar? Só isso mesmo. Então é isso. Igor Marino aí, até 12 de dezembro. Igor está inscrito no nosso curso. Então, só para fazer o merchan, última vaga para o nosso curso de gerenciamento da dor, dia 12 e 13 de dezembro, aqui em Salvador. As informações estão no link do perfil. Essa é a última edição presencial aberta ao público.
A partir do ano que vem, o curso presencial será uma extensão do curso online, somente os alunos do curso online terão acesso às vagas do curso presencial. Então, aproveita para se inscrever, turma reduzida, máximo de 10 pessoas, todo mundo com distanciamento, praticando presencial, para eu pegar na sua mão e te mostrar como é que faz. Beleza? Até sexta que vem com mais um Q&A. Brigadão aí, viu, Matheus? Abração. Obrigadão. Abraço, até mais. Valeu. Valeu.